Alguma vez se sentiu inchado, com a digestão pesada ou até mesmo com um mal-estar inexplicável depois de uma refeição. Mesmo quando tinha a certeza de que estava a comer coisas saudáveis, parece que o seu corpo, que antes lidava bem com tudo, agora reage de formas estranhas e inesperadas. Muitos de nós, à medida que os anos passam, começamos a atribuir esses desconfortos à idade, pensando que é apenas mais uma parte inevitável do envelhecimento. Mas, e se eu lhe dissesse que, muitas vezes, não é a idade em si, mas sim certas combinações de alimentos que parecem inofensivas, mas que podem estar a sabotar a sua saúde e bem-estar? É uma realidade dolorosa. Sim, sentir que o seu próprio prato pode estar a ir contra si. Existe um segredo na forma como combinamos os alimentos, especialmente um alimento tão comum e aparentemente benéfico como o leite, que pode ser a chave para desvendar muitos destes mistérios digestivos e de saúde. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo e revelar 3 combinações de alimentos com leite que, para muitos de nós, especialmente depois dos 60, podem ser verdadeiramente prejudiciais, quase uma combinação letal para o seu sistema. Descobrirá como estas misturas podem causar desde desconforto imediato até problemas de saúde mais persistentes. Fique até o final para algo que vai realmente surpreender você. Vamos começar com uma combinação que, para muitos, pode soar um pouco estranha à primeira vista, ou talvez até familiar de antigas superstições ou ditados populares, mas que tem um fundo de verdade surpreendente, especialmente para o nosso corpo que já passou dos 60. Estou a falar da mistura de leite com peixe. Sim, é isso mesmo, para muitos. A ideia de comer peixe e beber leite no mesmo período de tempo, ou mesmo na mesma refeição, pode não ser algo que façam naturalmente, mas para outros, pode ser uma ocorrência mais comum do que pensam. Pense num dia em que comeu um bacalhau delicioso ao almoço e, mais tarde, ao fim da tarde, decidiu tomar um copo de leite quente para o conforto, ou um iogurte para o lanche. À primeira vista, não parece haver mal nenhum. Certo, ambos são alimentos nutritivos, ricos em proteína, cada um com os seus próprios benefícios. O peixe é conhecido pelos seus ômega 3, bom para o coração e para o cérebro. O leite, pelo cálcio para os ossos. No entanto, quando estes dois se encontram no nosso sistema digestivo, a história pode ser bem diferente do que esperamos. A sabedoria popular e algumas tradições de saúde, como a Ayurveda. Há muito que desaconselham esta combinação. E não é por acaso. O principal problema reside na forma como o nosso corpo processa estes 2 alimentos. Tanto o peixe quanto o leite são fontes de proteína de alto valor biológico, mas com características digestivas muito distintas. O peixe, dependendo do tipo e da forma de preparação, pode ser relativamente rápido de digerir, mas a sua estrutura proteica é complexa. O leite, por sua vez, especialmente o leite gordo ou mesmo o meio gordo, pode ser bastante lento para digerir, e a sua digestão envolve enzimas específicas que podem ser menos eficientes em nós. À medida que envelhecemos, quando os comemos juntos ou num curto espaço de tempo, o nosso sistema digestivo é confrontado com a tarefa árdua de processar 2 fontes de proteína com tempos e mecanismos de digestão diferentes. É como tentar cozinhar 2 pratos muito diferentes na mesma panela ao mesmo tempo, mas com temperaturas e tempos de cozedura completamente distintos. Um acaba por ficar mal cozido ou o outro queima no nosso estômago. Isto pode levar a uma série de problemas em digestão, inchaço, gases e uma sensação de peso e desconforto que pode durar horas. Mas não é só a digestão que é afetada. Algumas teorias sugerem que a combinação de peixe e leite
pode criar um desequilíbrio no nosso sistema, levando a reações que se manifestam na pele, como erupções cutâneas, comichão ou até mesmo o agravamento de condições como o eczema. Isto pode parecer uma ligação estranha, mas lembre-se que a nossa pele é muitas vezes um espelho do que se passa dentro do nosso corpo, especialmente no nosso intestino. Quando o sistema digestivo está sobrecarregado e não consegue processar os alimentos adequadamente, as toxinas podem acumular-se e o corpo tenta eliminá-las por outras vias, incluindo a pele. Pense na história da Dona Maria, uma senhora de 72 anos, que adorava peixe e tinha o hábito de beber um copo de leite antes de dormir. Ultimamente, andava com uma comichão persistente e umas manchas avermelhadas na pele, que os médicos não conseguiam explicar completamente. Depois de muita investigação, um nutricionista sugeriu que ela espaçasse as refeições de peixe do consumo de leite em poucas semanas. A comichão diminuiu e as manchas começaram a desaparecer. Claro, isto é apenas um exemplo, e cada corpo reage de forma diferente, mas a observação atenta do que comemos e como nos sentimos é crucial. Então, o que podemos fazer? A solução é surprisingly simples. Evite consumir peixe e leite na mesma refeição ou com um intervalo muito curto de tempo. Se comer peixe ao almoço, espere pelo menos 3 a 4 horas antes de consumir leite ou produtos lácteos, e vice-versa. Dê tempo ao seu corpo para processar um alimento antes de introduzir o outro. Em vez de leite, acompanhe o seu peixe com vegetais frescos, arroz, batata cozida ou um bom copo de água. E quando quiser o seu leite, desfrute-o com cereais integrais, umas torradas simples, ou até algumas frutas não ácidas, como banana ou pera. Lembre-se, o nosso sistema digestivo, à medida que envelhecemos, torna-se um pouco mais sensível e menos eficiente. Dar-lhe o trabalho certo, no momento certo, é uma das melhores formas de garantir que ele funciona sem problemas e que nos sentimos bem. Agora que discutimos a delicada combinação de leite com peixe, vamos avançar para outra mistura que, embora comum, pode ser igualmente problemática para a sua digestão e bem-estar. Agora que falamos sobre peixe e leite, vamos para outra combinação que pega muitos de surpresa e que pode ser um verdadeiro culpado para aqueles desconfortos matinais ou um mal-estar repentino depois de um lanche aparentemente saudável. Estou a referir-me à mistura de leite com frutas cítricas. Pense no seu pequeno almoço um copo de leite ou um iogurte com alguns cereais. E ao lado, um copo de sumo de laranja fresco ou até mesmo uma toranja, ou talvez um batido de frutas onde adicionou leite e frutas como laranja, ananás ou kiwi. Parece uma combinação perfeita de vitaminas, cálcio e energia. Não é, infelizmente. A realidade no nosso estômago pode ser bem diferente. O grande problema aqui reside na acidez das frutas cítricas. Quando o ácido das frutas cítricas entra em contato com as proteínas do leite, ocorre uma reação química quase imediata. O leite coagula, ou talha, como se diz na gíria popular. Esta coagulação não é apenas um problema estético. Acontece dentro do seu estômago e pode tornar a digestão do leite muito mais difícil. Em vez de ser processado suavemente, o leite transforma-se numa massa mais densa e compacta que o seu sistema digestivo tem de trabalhar arduamente para quebrar. Para alguém com mais de 60 anos, cujas enzimas digestivas podem já não ser tão abundantes ou eficazes como eram na juventude, isto pode levar a um desconforto significativo. Os sintomas podem variar desde uma sensação de peso no estômago, gases, inchaço, cólicas e até mesmo azia ou refluxo. É como se o seu estômago ficasse em greve por não conseguir lidar com a carga de trabalho extra.
Conheço o caso da D. Rosa, que sempre gostou de um sumo de laranja fresco ao pequeno almoço, acompanhado de uma tigela de cereais com leite. Ultimamente, sentia-se sempre enfartada e com um ardor no estômago que a incomodava bastante durante a manhã. Um dia, ao observar a sua rotina, percebeu que estes sintomas eram piores quando comia as frutas cítricas junto com o leite. Ao mudar para um pequeno almoço, onde bebia o sumo de laranja 1 hora antes de consumir o leite. Ou optava por frutas menos ácidas com o leite, como uma banana. O seu desconforto diminuiu drasticamente. Não se trata de abandonar as frutas cítricas, que são maravilhosas e cheias de vitamina C. A questão é o timing e a combinação. Se gosta de sumo de laranja, beba-o primeiro e espere pelo menos 30 a 60 minutos antes de consumir leite ou produtos lácteos. Dê ao seu corpo tempo para processar o sumo antes de introduzir o leite. Ou, se quer beber leite, opte por acompanhá-lo com frutas de baixo teor de acidez, como banana, papaya, pera ou maçã. Evite frutas como ananás, kiwi, limão, lima, toranja e, claro, a laranja, em conjunto com o leite. E por falar em surpresas digestivas, a próxima combinação pode ser ainda mais inesperada para alguns, pois envolve um vegetal que muitos consideram inofensivo e até benéfico, mas que, quando misturado com leite, pode causar um verdadeiro choque no seu sistema. Refiro-me ao leite com rabanetes. Sim, os pequenos e picantes rabanetes para a maioria. Os rabanetes são apenas um acompanhamento crocante para saladas, ricos em vitaminas e com um sabor peculiar que agrada a alguns. O leite, como já sabemos, é um alimento básico para muitos. Mas, de acordo com a sabedoria tradicional de várias culturas e sistemas de saúde, como a Ayurveda, esta dupla é um exemplo clássico de alimentos com propriedades opostas, que não se harmonizam no nosso sistema digestivo. Os rabanetes são conhecidos pela sua natureza pungente, picante, e por serem considerados aquecedores ou desintoxicantes no corpo, estimulando a digestão e o metabolismo. O leite, por outro lado, é visto como um alimento arrefecedor, nutritivo e com qualidades mais pesadas e demoradas para digerir, quando estas duas energias tão contrastantes se encontram no estômago. O resultado pode ser um verdadeiro campo de batalha. O sistema digestivo fica confuso, sem saber como lidar com as propriedades opostas de cada alimento. Isto pode levar a uma digestão incompleta, à formação de gases, inchaço e uma sensação geral de desconforto. Além do mais, algumas tradições sugerem que esta combinação pode levar a problemas de pele, tal como no caso do peixe, mas por razões diferentes, ligadas ao desequilíbrio das energias no corpo. Embora a ciência moderna ainda não tenha investigado extensivamente a combinação específica de rabanetes e leite, a lógica por trás das propriedades opostas faz sentido do ponto de vista digestivo. O seu corpo está a tentar lidar com um alimento que quer limpar e aquecer e outro que quer nutrir e arrefecer ao mesmo tempo. É um trabalho extra e desnecessário para o seu sistema. Pense no Sr. Antônio, um apaixonado por rabanetes. Um dia, decidiu inovar e adicionou uns rabanetes picados a um molho de iogurte, que é um produto lácteo. Sentiu-se mal disposto e com uma azia que nunca tinha tido antes. Pareceu-lhe estranho, mas ao pesquisar, descobriu que esta combinação não era recomendada, ao evitar misturar rabanetes com laticínios. Os seus desconfortos desapareceram. A solução aqui é, novamente, a separação. Se aprecia rabanetes, desfrute-os nas suas saladas ou como um petisco separado, talvez antes de uma refeição principal. Se gosta de leite,
Consuma-o sozinho ou com alimentos que complementem a sua natureza nutritiva, como cereais, mel se tolerado ou frutas doces. Dê prioridade a dar ao seu corpo as melhores condições para digerir e absorver os nutrientes de cada alimento, sem criar batalhas internas desnecessárias. A chave é ouvir o seu corpo e perceber como ele reage a diferentes combinações. Estas dicas não são para retirar o prazer da comida, mas para lhe dar as ferramentas para comer de forma mais inteligente e viver com mais conforto e vitalidade. Especialmente nesta fase da vida em que o bem-estar digestivo é fundamental. Chegamos ao fim da nossa conversa e espero que estas informações o ajudem a repensar algumas das suas escolhas alimentares diárias. Vimos como a combinação de leite com peixe pode desafiar a nossa digestão e, para alguns, até manifestar-se em problemas de pele. Tudo porque o nosso sistema é sobrecarregado com duas proteínas complexas de digestão diferente. Também exploramos os perigos de misturar leite com frutas cítricas. Uma armadilha comum no pequeno almoço que pode levar a um desconforto imediato. Gases e azia, devido à coagulação do leite pela acidez da fruta. E desvendamos o mistério em torno do leite com rabanetes. Uma combinação que pode ser mais problemática do que parece, criando um choque no sistema digestivo devido às suas propriedades opostas. Não se sinta sobrecarregado com toda esta informação. A mensagem principal aqui não é para que se prive de alimentos que gosta, nem para que veja o leite como um vilão. Pelo contrário, a ideia é que se torne mais consciente e atento à forma como os alimentos interagem dentro do seu corpo. Pequenas mudanças nos seus hábitos alimentares podem fazer uma grande diferença na sua saúde e felicidade, especialmente à medida que celebramos cada ano que passa. O seu corpo é um templo. E à medida que envelhecemos, ele merece ainda mais cuidado e respeito. Ele dá-nos sinais, e aprender a ouvi-los é uma das maiores dádivas que podemos dar a nós próprios. Talvez você já tenha sentido algum desconforto depois de uma destas combinações sem saber a causa. Ou talvez tenha uma história para partilhar sobre como uma mudança na sua dieta melhorou o seu bem-estar. Qual dessas combinações você já evitou ou sentiu algum desconforto? Compartilhe suas experiências e pensamentos nos comentários abaixo. A sua história pode ser a inspiração que outra pessoa precisa para fazer uma mudança positiva na vida dela. Adoraria ler o que tem a dizer. Se este vídeo foi útil para você, se aprendeu algo novo ou se ele o fez pensar de uma forma diferente sobre a sua alimentação, por favor, deixe o seu gostei. Isso ajuda muito o canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar destas dicas. E se ainda não é inscrito, clique no botão de inscrição e ative o sino das notificações para não perder mais dicas valiosas como estas, que são pensadas especialmente para a nossa faixa etária, para nos ajudar a viver com mais vitalidade, energia e bem-estar. O meu compromisso é trazer sempre informações claras, práticas e que realmente façam a diferença no seu dia a dia. Lembre-se, cada idade é uma nova oportunidade para viver a sua melhor vida. Com saúde e bem-estar, cuide-se, viva bem e até o próximo vídeo.